Olá pessoal, um grande abraço, muito boa tarde. Começando a partir de agora a nossa aula de língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre o verbo. Lembrando que é uma aula sobre morfologia e nós estamos nesse início dando uma revisão das classes gramaticais, né? Vamos antecipar para você aqui alguns pontos já estudados em aulas anteriores. Lembrando que é uma aula à distância, uma aula remota, onde você vai assistir o vídeo, no final do vídeo vai ter um exercício, você vai responder o exercício e depois tira a foto desse exercício e envia para o nosso WhatsApp. Inicialmente eu quero chamar a presença e o ok aqui no grupo do WhatsApp da Francisca Érica Pereira, Gabriel Henrique Araújo do Vale, João Vitor dos Santos Martins, José Gabriel Marinho dos Reis, Kelly Pereira de Souza, Kaique Rodrigues dos Santos, Maílson Rafael Farias Cunha, Maria Fernanda de Paiva Pereira, Matheus da Silva Bezerra, Neurislene Balbino Martins, Riquelme Lucas de Lima, Tainá de Souza Viana e Van Kleber Coelho do Nascimento. Olha, cada aluno tem que dar um ok para que eu possa fazer o registro na frequência. Vamos começar a nossa aula. Bom, a ideia é que depois dessa aula você tenha em si a informação verdadeira do que significa verbo, como conjugar verbo, quais as flexões, quais os modos, quais as pessoas, o que é um verbo no indicativo, o que é um verbo no subjuntivo, o que é um verbo no imperativo. Então, papéis e canetas, se concentrem porque nós vamos hoje atender um pouco mais sobre verbo, estudar um pouco mais sobre verbo. E afinal de contas, o que é verbo? Verbo é a palavra variável que exprime fatos, ou seja, verbo é a palavra que expressa uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Ele expressa uma mudança de estado, um fenômeno da natureza, uma mudança de estado, e isso situado no tempo. Mas em síntese, para que você entenda, verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno. E o que é uma ação? Bom, se eu disser, Tainá foi para a escola, vocês percebem que o verbo foi dá a ideia de deslocamento, faz com que a gente tenha a mentalidade de uma ação. Agora, se eu disser, Van Clébio está feliz, o verbo está, ele nos deduz entender que Van Clébio não se mexeu, ele não praticou nenhum tipo de ação, ele simplesmente está feliz. Então o verbo expressa essa qualidade da pessoa, o estado em que a pessoa está. Van Clébio está com raiva, então apenas a gente relata o estado em que ele se encontra. E com relação à natureza, são os fenômenos, né? Choveu, relampeou, amanheceu, anoiteceu, também muito relacionado a tempo, a décadas, enfim. Então nós temos três situações, o verbo expressa uma ação, Marinalva correu para o açude. Então esse verbo correu, ele nos dá uma imagem mental de que algo está acontecendo, está tendo uma ação ali. Agora, se eu repito, a Érica está dormindo, Érica ficou triste, então há um relato de um estado aí. E com relação a fenômeno, eu repito, é muito ligado aos setores da natureza. Uma dica aqui sobre locução verbal. Tá? Você já sabe o que é verbo e o que é uma locução verbal, para que a gente possa dar continuidade. A locução verbal é um conjunto de verbos que equivale a um só. Como assim um conjunto de verbos? É quando vem dois verbos juntos. Observa, as crianças estão brincando no parque. Esses dois verbos, o estão e o brincando, eles têm o mesmo sentido do verbo brincam. Se eu tirasse estão brincando e colocasse brincam, a palavra não perderia o sentido. As crianças brincam no parque. Então, locução verbal nada mais é do que dois verbinhos juntos com um só sentido. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Professor, qual é o verbo auxiliar? É esse aqui. Esse é o verbo auxiliar e esse é o verbo principal. E um detalhe, o verbo principal vem sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O verbo principal você pode identificar como que vem sempre na direita. Não é uma regra geral, mas 99,9% ele está sempre na direita. Às vezes ele aparece na esquerda quando você vai fazer um poema, quando você vai pegar uma licença poética. Mas em síntese, o verbo principal vem aqui na direita e ele ou está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No infinitivo é como se fosse brincar. No gerúndio é do modo como está aqui, brincando, e no particípio é brincado, certo? Os verbos auxiliares de uso mais frequente são ter, haver, ser, estar e ir. A gente usa muito esses verbos nesse modo no particípio, no gerúndio e também no infinitivo. Seguindo,
Os verbos auxiliares, eles ligam as formas nominais. Os principais, eles têm um significado. Aquilo que eu falei, o verbo auxiliar, ele é conjugado. E o verbo principal, ele vem dessa forma infinitiva, no gerúndio ou então no particípio. Seguindo, nós temos os verbos regulares, os irregulares, os defectivos e os abundantes. Como assim verbos regulares? Os verbos regulares, eles flexionam-se de acordo com o paradigma, ou seja, eles são conjugados nas pessoas, nos números, nos modos, são aqueles verbos que são conjugados em todos esses itens. Os irregulares, eles não são conjugados em alguns itens, em alguma situação, eles mudam o radical deles. Esses verbos regulares, você faz toda a conjugação desses verbos e você mantém o radical, aquela parte que não muda. E os irregulares, muitas vezes os radicais acabam mudando, como é o caso do verbo ser, eu sou, tu és. Observe que o radical mudou 100%, então trata-se de um verbo irregular. O defectivo, ele não possui certas formas verbais, existem algumas conjugações que ele não é conjugado, certo? E os abundantes possuem duas ou mais formas equivalentes. A gente vai aprofundar um pouco mais os abundantes e os defectivos na sequência de outra aula. Vamos trabalhar mais os regulares e os irregulares na aula de hoje. Bom, para dar uma clareada, os verbos têm as seguintes categorias de flexão: número, pessoa, modo, tempo e voz verbal. Professor, o que é o número de um verbo? Ele pode ser singular e pode ser plural. A pessoa pode ser a primeira, a segunda e pode ser a terceira. O singular representa o eu, o tu e o ele. O plural, o nós, o vós e o eles. A primeira pessoa pode ser do singular e pode ser do plural. A primeira pessoa do singular, eu. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do singular, tu. A segunda pessoa do plural, vós. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. A terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tem também modo no verbo. Pode ser indicativo, pode ser subjuntivo e pode ser imperativo. Nós vamos entender hoje um pouco sobre o indicativo, depois sobre o subjuntivo e imperativo. E o tempo pode ser presente, pode ser pretérito e pode ser futuro. O presente é um só. Os pretéritos são três, lembra? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro pode ser dois, futuro do presente e futuro do pretérito. Nós vamos aprofundar na sequência. Seguindo, número, singular e plural. Pessoa, primeira pessoa, o transmissor, a pessoa que fala, eu, ou então nós, essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, tu ou vós, é a pessoa com quem a gente fala, é o receptor, é quem recebe a nossa fala. E a terceira pessoa é ele ou ela, a pessoa que tem a mensagem ao qual a gente comenta. Então, preste atenção, a pessoa primeira ou é eu ou é nós. A segunda pessoa ou é tu ou é vós. E a terceira ou é ele ou é eles. Sempre lembrando, primeira pessoa é o transmissor, a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa que recebe, o tu ou você. O modo. Bom, modo pode ser indicativo, que indica uma certeza, o subjuntivo, que indica uma dúvida, e o imperativo, que indica uma ordem. Além desses três modos, existem as formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, cantar, dançar. Gerúndio, cantando, dançando. Particípio, cantado, dançado. O infinitivo é quando ele vem com a conjugação AR no final, ER ou então IR, a gente fala isso aqui na sequência. Gerúndio, o fato está acontecendo, andando, cantando. Observe que o gerúndio ele sempre termina com NDO, ele termina com NDA e por aí vai. O particípio é o terminado com ado, ele é passado, particípio é passado, gerúndio está acontecendo, infinitivo é o verbo na sua forma original. E nós temos também os tempos do modo indicativo. Você já sabe, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, são 6. Você já aprendeu todos eles. Com relação à voz ativa, passiva, que também pode ser analítica ou sintética e reflexiva, a gente vai estudar no outro momento. Vamos focar aqui nesse ponto. Repetindo, número, singular, eu estudo, tu estudas, ele estuda. No plural, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Qual é a pessoa? A pessoa ou é eu, ou é nós, ou é tu, ou é vós, ou é ele, ela, ou eles e elas. Primeira pessoa, lembra? A que fala, eu estudo, nós estudamos. Segunda pessoa, a quem se fala, tu estudas, é com quem falamos, vós estudais.
E a terceira pessoa é de quem se fala, a mensagem de quem se fala. Pode ser ele, ela, estuda, eles, elas estudam. Vamos aprofundar mais com relação ao modo indicativo. Conforme falei agora há pouco, ele indica uma certeza de um fato ou um estado. O indicativo, ele indica uma certeza. Quando você conjugar um dos 6 tempos do modo indicativo, pode ter certeza absoluta. Não há dúvida na conjugação do verbo indicativo. Ele é o modo que indica certeza. Coloquei aqui uma carinha aqui bem segura para que você entendesse. O subjuntivo é o contrário. Ele tem uma possibilidade ou desejo de realização de um fato. É uma incerteza, representa uma dúvida. Olha a cara de dúvida aqui dele. Então, o subjuntivo é uma dúvida. O imperativo expressa uma ordem. Ele faz uma advertência, um pedido. Então, o imperativo é algo que impera, ou pede ou manda. Indicativo é certeza, subjuntivo é dúvida, imperativo é ordem, tá? É um pedido. Seguindo, os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato a ser expresso. É bom que você entenda essa parte. Vou reforçar. O modo indicativo, conforme eu falei agora há pouco, indica um fato certo. Ele expressa a certeza absoluta, apresentando um fato de uma maneira real, certa, positiva. Veja um exemplo. Ele canta no teatro hoje à noite. Ele come frutas. O verbo canta está expressando uma certeza. Não há dúvida que ele canta no teatro hoje à noite. É uma confirmação. É algo correto, algo que não há nenhuma possibilidade de dúvida. Ele come frutas, eu estou afirmando, não tem dúvida. Com relação ao modo subjuntivo, há uma dúvida, observe. Ele indica algo duvidoso, hipotético, incerto. Exemplo, espero que ele volte cedo. Volte, espero que ele volte, espero. Não há confirmação. Se me falasse, eu te ajudaria. Sim, existe uma certa condição, uma certa dúvida. Se eu estudasse, tiraria nota boa. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro novo. Então, o subjuntivo, ele expressa sempre uma dúvida. E o imperativo, conforme falei agora há pouco, indica uma ordem. Vem de império, uma proibição, um pedido, um conselho, uma solicitação. Ele manda, tá? E o imperativo pode ser afirmativo, pode ser negativo. Fique aqui, uma ordem. Fique aqui. Não entre na sala. Um pedido. Então, o imperativo é totalmente diferente do subjuntivo, que é uma dúvida, do indicativo, que é uma certeza. Vamos entender passo a passo. Primeiro, lembrar que conjugação do verbo são 3. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Para que você entenda, a primeira conjugação é aquela terminada com AR, estudar, ficar, remar. A segunda conjugação termina com ER, a vogal temática, é quem define, ER. E a terceira conjugação com a vogal temática I, IR, dormir, sorrir, partir. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. E isso é sempre lembrando, a vogal temática é quem define a conjugação verbal. Primeira conjugação o A, segunda o E, o terceiro o I. Vamos para frente. Com relação aos tempos, como é que você sabe que um verbo está no presente, está no passado e está no futuro? Bom, o tempo indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. São 3 tempos, o presente, o passado e o futuro. O presente é quando o fato está acontecendo. Em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. No passado, que são 3, você lembra, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. No passado, em tese, o fato ocorreu antes do momento em que se fala, ou seja, o presente é agora, o passado foi ontem e o futuro vai ser amanhã ou daqui a pouco. O futuro, em tese, ocorrerá após o presente. São 3 tempos e a gente vai aprofundar na sequência. O modo indicativo tem 6 tempos. O presente, eu estudo, o pretérito, que se subdivide em 3, e o futuro, que se subdivide em 2. O pretérito pode ser imperfeito, eu estudava, pode ser perfeito, eu estudei, e pode ser mais que perfeito, eu estudara. Professor, o que é esse composto aqui? Eu nunca tinha visto isso aqui. O composto é um auxiliar do verbo. O estudei pode ser trocado por tenho estudado. O tinha estudado pode ser trocado por estudara. Terei estudado pode ser trocado por estudarei. E por aí vai. Então, o auxiliarzinho que acontece aqui é chamado de tempo composto. Mas não se preocupe muito com essa questão de tempo composto. Você precisa entender a importância de compreender. É a função de um imperfeito, do perfeito e o mais que perfeito a gente explica na sequência. O futuro, ele pode ser futuro do presente e futuro do pretérito. É algo que vai acontecer no futuro, daqui a pouco, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, o futuro do presente eu estudarei. Ou então, no modo composto, terei estudado. E o futuro do pretérito
eu estudaria ou teria estudado. Vamos compreender melhor. O presente expressa um fato que está ocorrendo no momento em que se fala, um fato que se repete ou perdura, ou seja, é um momento agora. Um vento frio sopra lá fora. Eu estudo aqui. Paulo lê o livro, está acontecendo agora, isso é presente. O pretérito, ele faz referência a fatos situados no tempo anterior, ou seja, o pretérito é passado. Existe o pretérito perfeito, que se refere a um fato concluído. Cristina comprou o CD, já passou, é passado. Colombo descobriu a América, então o pretérito perfeito é um passado concluído. Por que eu coloquei passado concluído no pretérito perfeito? Porque nós vamos comparar o pretérito perfeito com o pretérito imperfeito, que também é passado. E qual é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito também é passado, só que um passado inacabado. Ele refere-se a um fato incluso de ocorrência continuada ou habitual, ou transmite uma ideia de um fato que não havia chegado ao final no momento em que o outro fato aconteceu. É mais ou menos assim. As estrelas ainda brilhavam quando cheguei. Observa a palavra brilhava, que é um passado que não acabou. É uma ação incompleta. Eduardo sempre nadava no rio. É uma ação continuada. Então é um passado que não passou, que não acabou. O pretérito mais que perfeito faz referência a um fato totalmente concluído e que ocorreu antes do outro fato também já concluído. Ou seja, é o passado do passado. Se o imperfeito é um passado, o mais que perfeito é um passado do passado. Como assim, professor? É simples. Veja um exemplo. Quando a polícia chegou, não é passado? O ladrão já fugira, ou já tinha fugido, lembra do composto? Então, o mais que perfeito é quando você conta uma história que passou e dentro da história passada você relata um fato anterior. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara, ou seja, já havia terminado. Você está dizendo quando ligou a televisão, ou seja, falando um fato passado, e dentro desse fato passado você registra um outro anterior. Basicamente é isso aí. Com relação ao futuro, conforme eu falei, é algo que vai acontecer daqui a pouco ou amanhã. O futuro pode ser futuro do presente, que exprime um fato cuja ocorrência localiza-se depois do momento, ou seja, o futuro do presente é uma certeza que vai acontecer, comprarei um carro importado, haverá um debate entre os candidatos, é o que vai acontecer no futuro. Tá? Não é no presente, nem é no passado, vai acontecer daqui a pouco ou amanhã. E tem o futuro do pretérito, que indica um fato futuro mais relativo a um outro no passado. Como é que você percebe a importância do pretérito? Quando você precisa fazer alguma coisa hipotética, quando você precisa associar condições a um fato. E o pretérito, você pode também perceber que ele é utilizado com essa desinênciazinha ria. Eu cantaria, eu dançaria, eu morreria e por aí vai. Eu compraria o carro se tivesse dinheiro. Então existe uma condição para que você possa utilizar o pretérito. Você tem que falar algo assim de um modo associado à condição. Uma coisa hipotética, a qual você precisa de uma coisa para que a outra aconteça. Eu teria tirado nota 10 se tivesse estudado, até mesmo para fazer algo agradável, né? Você, por favor, poderia colocar essa cadeira aqui? Então, o futuro pretérito ele tem uma função muito importante. Um reforço aqui sobre o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal ele pode vir na conjugação normal, cantar, dançar, perder, terminada em uma das vogais temáticas, AR, ER ou IR, e no gerúndio é quando ele termina em NDO, é quando ele relata um fato que está acontecendo no momento, cantando, correndo, pulando, estudando, ou seja, a coisa está acontecendo, é o gerúndio. E o particípio é justamente ao contrário, a coisa aconteceu, cantado, estudado, morrido. Então, o particípio, de certo modo, relata um tempo passado, o gerúndio está acontecendo agora, correndo, andando, estudando, o momento é agora. E o cantar é o modo infinitivo na forma original do verbo. Eu coloquei aqui, para você lembrar, as conjugações do presente. Cantar, vender e partir. Depois você dá pausa e dá uma olhadinha nas terminações para fazer a conjugação correta. Eu canto, eu vendo, eu parto. Coloquei também o pretérito perfeito do indicativo, que é o passado, eu cantei, eu vendi, eu parti e por aí vai. Observe que a segunda pessoa do pretérito perfeito, ela praticamente é uma cópia da segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do singular termina com aste e a segunda do plural é só acrescentar o s. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. O mesmo acontece com as demais conjugações. Coloquei aqui também o pretérito imperfeito do indicativo, é aquele passado inacabado. Eu cantava, eu estudava quando começou a chover. Então ele relata um fato anterior que estava acontecendo e foi paralisado por conta de outro fato. Eu dormia quando
aconteceu um trovão e por aí vai. Então eu cantava, tu cantavas, ele cantava, vós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Nós temos também o futuro do presente, é o que vai acontecer no futuro, do verbo cantar, vender e partir. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Observe que essa desinência verbal, ela acontece com todos os verbos regulares. É importante você lembrar que existe a raiz do verbo. Por exemplo, cantar, nós temos o cante. Isso é raiz, isso não muda, é o radical do verbo. Aqui muda, nós temos a vogal temática, nós temos as desinências, depois a gente explica melhor a estrutura verbal. Para finalizar nossa aula, eu separei alguns verbos aqui que você deve ter cuidado. O verbo competir, por exemplo, na primeira pessoa do presente, eu compito, tenha cuidado quando for falar esse verbo. O verbo valer, eu valho. O verbo caber, eu caibo. Muita gente fala isso aqui errado. O verbo polir, eu pulo. O verbo pôr, eu ponho. O verbo aderir, eu adiro. O verbo digerir, eu digiro. Cuidado com alguns verbos irregulares, aqueles verbos que a gente falou agora há pouco, tá? Para finalizar nossa aula, eu separei uma atividade importante para que você faça, resolva e depois tire a foto e envie para o meu telefone privado, tá? Na primeira questão, eu falo sobre a desinência verbal. Se você tiver dúvida, assiste a aula que você vai resolver facilmente. O que eu quero nessa primeira questão? Você vai determinar os verbos através da desinência, vai indicar a pessoa a que se refere os verbos. Eu coloquei o primeiro e resolvi. Vendi, está em qual pessoa? Primeira pessoa do singular. Falará, está em qual pessoa? Você vai resolver todas elas. Falará, é óbvio que ele falará. Terceira pessoa do singular. Somos, nós somos, primeira pessoa do plural, e você vai resolver os demais. Observe os verbos na segunda questão. Vogal temática. Lembra a vogal temática? O A, o E e o I. O A é da primeira conjugação, o E da terceira conjugação e o I da terceira conjugação. Então, aqui você vai separar todos os verbos que estiverem na primeira conjugação e colocar aqui nessa linha. Na segunda conjugação, nós vamos colocar exatamente os verbos que estão na segunda terminado em ER e na terceira conjugação os verbos terminados em IR. Olha, na terceira você vai fazer as formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é o verbo na sua forma original, com a sua forma na vogal temática. Esqueci, vem de qual verbo? Do verbo esquecer, segunda pessoa. Gerúndio do verbo esqueci, esquecendo. Particípio do verbo esqueci, esquecido. Isso acontece com os demais verbos. Na quarta questão, coloque 1 para verbo no tempo presente, 2 para verbo no passado e 3 para verbo no futuro. Ela recebeu um convite para cantar na cerimônia. Esse verbo recebeu, ele está no presente, no passado ou no futuro. Coloque o número correspondente. Na quinta questão, você vai ler uma quadrinha bem popular que nós colocamos aqui, uma quadrinha assim da tradição popular, e responder apenas uma questão. Eu coloquei juraste, jurei, juramos, juramos, jurei, juraste, quebraste, quebrei, quebramos, quebramos, quebrei, quebraste. Quais são os dois verbos que aparecem nesse texto? Quais são os dois verbos que aparecem nesse texto? Olha, um abraço, uma boa tarde, um bom estudo, boa noite para quem está vendo essa aula à noite, para quem está vendo essa aula durante o dia. Assista essas aulas quantas vezes forem necessárias, coloquem a pausa, transcrevam para os cadernos de vocês algumas observações, aprendam o máximo que vocês puderem sobre verbo, depois nós vamos falar sobre subjuntivo e imperativo. Um abraço a todos e bons estudos. Qualquer dúvida a gente está no grupo online de WhatsApp, lembrando que as nossas aulas de língua portuguesa toda segunda-feira a partir das 13 horas, tá? No momento que você finalizar a sua atividadezinha, envie a foto para o meu telefone privado, que vai valer a sua presença. Um abraço e até logo mais.